Letícia, ela pergunta o seguinte: doutor, eu tenho muito pigarro e geralmente ele ataca mais quando aspiro o ar de queimada e ar muito seco também, o que pode ser? Letícia, é normal isso, um paciente ter um processo irritativo, principalmente nessa época do ano. Nessa época do ano o ar é seco, nós estamos no inverno, inverno 2020. Pode ser que você assista esse vídeo só daqui a 5, 6, 10 anos, sei lá. Então, inverno 2020, o inverno 2020 no Brasil não está sendo um dos invernos mais secos, porém, como todo inverno, nós temos um aumento da poluição, um aumento do frio, um aumento do ar, da diminuição, um aumento do ar seco, uma diminuição da umidade relativa do ar, ou seja, um ar seco, frio e poluição, eles são irritantes respiratórios, né? Principalmente a queima dos combustíveis fósseis também acabam levando a uma irritação. O dióxido de enxofre é um grande irritante respiratório que é oriundo da queima de óleo diesel e da queima também de gasolina, ou seja, são substâncias realmente que fazem muito mal e principalmente, que é muito importante as pessoas entenderem, que a poluição ela aumenta o potencial alergênico dos alérgenos, principalmente quem é alérgico a pólen, né? Já está bem definido na área da alergia e imunologia que o pólen, quando ele entra em contato com a poluição, ele muda justamente a sua conformação estrutural e se torna mais alergênico, tornando-se mais alergênico, causando então mais processos alérgicos. Além disso, as partículas da poluição, quando elas entram em contato com a mucosa nasal, elas mudam a capacidade da nossa imunidade responder àquela agressão, a agressão dos elementos nocivos ao nosso organismo, como vírus, bactérias e também a própria poluição, ou seja, a atividade macrofagocítica, ela fica, de certa forma, prejudicada e os macrófagos acabam não conseguindo comer, né, fagocitar os elementos ruins e destruir aqueles elementos ruins. Então, a poluição realmente é um problema de saúde pública. Eu acredito na influência da poluição nos microambientes, né? Não no macroambiente, na Terra, porque o aquecimento global antropogênico é muito questionável, né? Cientistas de renome questionam muito o aquecimento global antropogênico, a grande maioria dos cientistas, né, questiona. Existem alguns cientistas que não, que dizem que o ser humano é responsável pelo aquecimento global. Eu realmente sou muito cético em relação a isso. Eu acredito mais no aumento das ondas solares, aumentando o aquecimento global, da atividade vulcânica, também aumentando o aquecimento global, atividade dos oceanos, na mudança de marés, aumentando o aquecimento global, do que, de certa forma, a ação antropogênica do homem no aumento do aquecimento global. A Terra ela passou por vários períodos, né? Períodos de esfriamento e de aumento da temperatura, né? E, de certa forma, essa ação do gás carbônico, do monóxido de carbono na atmosfera, destruindo a camada de ozônio, é algo muito controverso, é algo realmente que a gente precisa ter bastante parcimônia em analisar essas informações. Então, só para deixar bem claro, eu não sou a favor, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho lido, sobre a ação do homem no aquecimento global, falando de forma geral no planeta Terra. Agora, eu sou muito a favor da ação dessas substâncias que o homem libera em grandes cidades, né? Em grandes cidades, no microclima de grandes cidades, por exemplo, São Paulo, por exemplo. São Paulo, há 50 anos atrás, era conhecida como a terra da garoa, mas a poluição, o desmatamento, a destruição das árvores, a destruição de todo o microambiente que, de certa forma, colonizava a cidade de São Paulo, fez com que a garoa não pudesse ser mais produzida, né? Então, foi uma ação do aquecimento global. E a garoa de São Paulo até ajudava a limpar aquele excesso de poluição, porque quando ela vinha, ela precipitava as partículas de poluição no ambiente e, consequentemente, fazia com que a pessoa tivesse menos contato a essa poluição. Eu acredito na influência da poluição, no potencial alergênico, ou seja, a poluição não é bom, entendeu? Eu não sou a favor de poluição, mas ao mesmo tempo não sou a favor de usar a poluição como algo que venha a prejudicar o ser humano e colocar uma culpa em cima que o homem não tem em relação a efeitos globais, mas efeitos de microclima, sim, nós precisamos trabalhar muito para que isso não aconteça. Se Deus quiser, os carros elétricos chegando no mercado, isso vai melhorar bastante, aumentando a arborização das cidades, é muito importante,
tá? Esse aumento da arborização, e fazer com que nós vivamos em ambientes que o microclima seja menos agredido e, consequentemente, a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o meu foco não é o planeta Terra, o meu foco é o ser humano, entendeu? Só para que vocês entendam. Eu sou humanista, eu acredito no ser humano, acredito que o homem ele tem uma missão aqui de cuidar desse planeta, né? E cuidar da sua própria saúde. Tá? Mas acreditar que 8 bilhões de pessoas estão mudando o clima do planeta, onde 8 bilhões conseguiriam ser colocados, por exemplo, no continente australiano, cada uma com 1/4 de hectare, uma família de 4 pessoas com 1 hectare, e o resto do mundo inteiro para você viver, ou seja, e você dizer que o ser humano que é responsável por isso, né, é complicado. E certamente essas 8 bilhões de pessoas estão emporcalhando muito seus quintais, mas eu acredito que fique restrito aos seus quintais e que, de certa forma, quem manda no planeta são os oceanos, né? Não é a superfície terrestre, sólida, mas sim a superfície aquática. Essa é que manda no planeta, essa é que coordena o clima, né? Essa que faz a interação da atmosfera e que manda na atmosfera, né? Você vê que é interessante que o deserto do Saara, há alguns milhares de anos atrás, era uma grande floresta, né? E pelo que dizem os cientistas, a Amazônia era um deserto e parece que as coisas vão voltar novamente ao que eram daqui a alguns milhares de anos posteriores, né? Ou seja, o deserto do Saara vai virar uma floresta e a Amazônia vai virar um deserto, né? E você vê que essa mudança de placas tectônicas, de mudança de marés, questões cósmicas também, que nós vivemos uma grande espaçonave, né? A verdade é essa. O que é o planeta Terra? É uma grande espaçonave, né? A gente nunca está no mesmo local. Se você pensar que a Terra ela gira em torno do Sol, o Sol gira em torno, ou tem uma conformação de girar em torno de uma galáxia chamada Via Láctea, a gente não sabe se essa Via Láctea gira em torno de outras galáxias, de outros núcleos, né? Então a gente nunca está no mesmo lugar, né? Então nós somos uma grande espaçonave, então a gente também não sabe das influências que nós sofremos do espaço, do cosmos, do universo. Então muitas coisas precisam ser estudadas ainda, e eu vejo essa questão de colocar o ser humano como o grande responsável pelo aquecimento global, algo mais ideológico, político e econômico também. São problemas ideológicos, políticos e econômicos. Certamente o microclima ele precisa ser tratado. O que eu oriento para você, Letícia? Voltando aqui ao planeta Terra, né, deixando de ser prolixo. O controle de ambiente na sua casa é muito importante, né? Você retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, ou seja, tudo aquilo que acumule poeira, tudo aquilo que realmente agregue elementos que venham a prejudicar a sua qualidade de vida, suas vias aéreas respiratórias, nariz, garganta, pulmão, e tudo isso é muito importante, Letícia, que você faça, tá bom? Então, controle de ambiente, forrando colchão e travesseiro, retirando tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, a forração do colchão e travesseiro com material impermeável do tipo napa ou PVC. Se não tiver dinheiro, compra um plástico grosso e forra, colocando aquela silver tape, aquelas fitas que fixam bem, né, para que a poeira que está no colchão e travesseiro não passe pelo seu nariz, e o ácaro também, que está produzido ali, também não passe pelo seu nariz, né? Lembrando que o ácaro adora queratina, ele gosta muito da nossa pele, ele gosta muito do nosso pelo, do pelo dos animais, ele gosta do cabelo, porque esses elementos eles são ricos em queratina, e a queratina, por sua vez, ela serve de alimento para o ácaro, fazendo com que o ácaro se multiplique. E lembrando que o principal causador de processo alérgico não é o ácaro, e sim são as fezes do ácaro. Então, quando você entra em contato com as fezes do ácaro, você acaba desenvolvendo muita alergia, e elas estão repletas no seu colchão e no seu travesseiro, tá? É uma verdadeira porcaria o seu colchão e travesseiro. É uma porcaria. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente fazer uma barreira bloqueadora entre o nariz e o colchão e travesseiro. A primeira coisa, né? Para você evitar entrar em contato com aquelas fezes que já estão acumuladas ali no colchão e travesseiro. A segunda é justamente você evitar o contato, você evitar o fornecimento de alimento para esse ácaro, né? Quanto menos alimento ele tiver, melhor, né? Porque menos ele vai se proliferar naquele ambiente, tá bom? Letícia, muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço.